Senhoras e senhores, muito bom dia, sejam bem-vindas e bem-vindos ao segundo dia do 8º Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual. Desafios do Sistema Tributário, Igualdade, Legalidade e Repartição de Encargos. Uma realização do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, Departamento de Direito Econômico, Tributário e Financeiro, a JUF e a JUFESP. Nós gostaríamos de agradecer aos patrocinadores e apoiadores do evento. Patrocinadores Ouro, Matos Filho, PwC e Tosini Freire Associados. Patrocinadores Prata, BMA Advogados, Sescom Barriot, Itaú, Pinheiro Neto Advogados e Renault Advogados. Patrocinadores Bronze, Dias Carneiro Advogados, Krakowiak Advogados, Sacha Calmon, Isabel Derzi, Consultores e Advogados, Silveiro Advogados e Souto Correia Advogados. Patrocinadores, apoiadores, Associação Brasileira de Direito Financeiro, Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Instituto de Aplicação do Tributo, Associação Brasileira de Direito Tributário, FEComércio São Paulo, FIPCAF, Instituto Cearense de Estudos Tributários, Associação dos Conselheiros Representantes dos Contribuintes no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF, Instituto dos Advogados de São Paulo, Women in Tax Brasil, Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, Instituto de Estudos Tributários e Associação Paulista de Estudos Tributários, 20 anos. Apoiador audiovisual, Suporte Rápido. Senhoras e senhores, solicitamos por gentileza que o consumo de alimentos e bebidas seja feito apenas no saguão. Muito obrigado. Iniciaremos as apresentações de hoje com o 6º painel, Estado de Direito e Legalidade Tributária, tensões entre autorização legislativa, legalidade e disputas judiciais conceituais, formalismo no STF. Convidamos a presidir a mesa o Dr. Tércio Chiavassa, mestre em Direito pela USP, especialista em processo civil pela Università degli Studi de Milano e advogado em São Paulo. Vamos recebê-lo, senhoras e senhores. Obrigado. Palestrantes, Dr. Cléucio Santos Nunes, doutor pela UNB, mestre pela PUC São Paulo, professor da Universidade Católica de Brasília e do CEUB, ex-conselheiro do CARF, advogado. Dr. João Maurício Adeodato, professor da Faculdade de Direito de Vitória e da Universidade 9 de Julho, mestre, doutor e livre-docente pela Faculdade de Direito da USP, ex-professor titular da Faculdade de Direito do Recife, pós-doutorado e professor convidado da Fundação Alexander von Humboldt. Dr. Paulo César Conrado, professor do IBDT, também do IBET e da FGV, doutor e mestre pela PUC São Paulo, juiz federal. É a doutora Clara Gomes Moreira, professora do mestrado profissional do IBDT, doutora e mestra pela USP, advogada. Por gentileza, doutor Tércio Chiavassa. Obrigado. É um prazer imenso estar aqui hoje nas arcadas para esse segundo dia de congresso. Inicialmente, eu gostaria de agradecer e parabenizar o IBDT, na pessoa do querido professor Ricardo, pela oportunidade, pela grandeza desse congresso, que tem sido cada vez mais um momento muito importante para o aperfeiçoamento do nosso direito tributário. Nós temos hoje um tema da legalidade e temos visto nos últimos anos uma manifestação em algumas decisões do Supremo que tem questionado a legalidade clássica que eu aprendi aqui nas arcadas, que nós aplicamos nos últimos 20, 30 anos. E decisões que questionam o formato dessa legalidade. E acho que nessa manhã, o que nós teremos aqui, acho que para muitos a legalidade tributária estaria na UTI. Eu não acho que é tanto assim. Eu acho que, na verdade, o que nós veremos hoje nessa manhã, nas apresentações que teremos, desse selecionado que temos aqui na mesa, será
a legalidade no divã. Buscaremos aqui quais são os atuais contornos da legalidade tributária. O que o Supremo quis dizer? Será que houve mesmo um ataque à democracia? Será que devemos ficar preocupados? Vamos tentar aqui buscar algumas respostas. E sem maiores delongas, porque nós temos aqui pouco tempo para cada palestrante, eu vou passar a palavra para o Dr. Cléucio para falar sobre o tema dele aqui, que será legalidade e capacidade contributiva, os principais casos de iniquidade tributária na jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal. Com a palavra, Dr. Cléucio. Muito bom dia. Eu vou pedir licença para falar de pé, porque eu fico mais à vontade falando de pé do que sentado, porque a cadeira é muito confortável, não é por isso, mas é que eu enxergo melhor se eu ficar aqui de pé. Bem, então, em primeiro lugar, muito bom dia a todas e a todos. Quero dizer que é uma honra muito grande para mim participar desse 8º Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual, do IBDT, uma instituição renomada, que nós todos respeitamos e admiramos. E eu quero, antes de mais nada, agradecer profundamente de coração o convite que me foi feito, e faço esse agradecimento de uma forma muito especial na pessoa do Ricardo Mariz de Oliveira. O Ricardo, que é alguém que eu admiro há muito tempo, desde que eu comecei a minha carreira na advocacia. Estudei pelo livro dele, seu livro de imposto de renda, acompanhava os seus pronunciamentos, as suas palestras, e veja como a vida ela é surpreendente, né? Só muito recentemente eu pude conversar pessoalmente com o Ricardo Mariz de Oliveira, insinuei que queria ser amigo dele, e ele me aceitou. Então eu fiquei muito feliz com isso, e eu espero que essa nossa amizade, Ricardo, dure por muito tempo. Eu quero também agradecer o convite na pessoa do Fernando Zilvetti, que eu não estou o vendo aqui. Ah, está ali o Fernando. Fernando, muitíssimo obrigado. Também admiro o Fernando há muito tempo por suas obras, que foi muito importante na minha tese de doutorado, e aproveito para agradecer por você ter escrito esse livro para todos nós. Quero também aqui cumprimentar os meus colegas de mesa, e faço esse cumprimento na pessoa do nosso presidente, Tércio Chiavassa, e, em nome dele, cumprimento todos os meus colegas e dizer que é uma grande honra dividir esse espaço e esse trabalho com vocês. O tema, eu estou... Como é que é? Aqui, né? O meu tema específico é legalidade e capacidade contributiva, os principais casos de iniquidade tributária na jurisprudência recente do STF. Esse tema, eu procurei alojá-lo no 6º painel, que fala de Estado de Direito, legalidade tributária, né? Tensões entre autorização legislativa, legalidade, disputas judiciais e conceituais, formalismo no Supremo Tribunal Federal. Eu fiquei muito feliz quando o meu nome foi sugerido para esse painel, porque, por uma feliz coincidência, nos últimos tempos, o que eu venho mais pesquisando na área do direito é essa relação de efetivação do conceito de Estado de Direito e os objetivos da República por intermédio da tributação. E como esse assunto tem sido tratado ou analisado na jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal. Então, eu escolhi alguns casos, não são muitos, mas eu escolhi alguns casos para que a gente possa analisar esse assunto dentro dos 20 minutos. É um tema complexo, com muitos desdobramentos, e toda vez que eu me vejo diante de assuntos complexos e tendo que tratar em pouco tempo, como é o caso em 20 minutos, eu me lembro do dilema da roupa de praia. Me desculpem a brincadeira, mas o dilema da roupa de praia é o seguinte: a roupa de praia ela não pode ser muito longa para tentar abranger tudo, porque senão ela perde a finalidade e fica sem graça. Mas ela também não pode ser muito curta para deixar muita coisa de fora. Então eu vou tentar, dentro desses 20 minutos,
abordar esse assunto complexo com a precisão necessária. E eu começo, então, tratando do conceito de justiça. Bom, quem sou eu para conceituar justiça? Na frente de Ricardo Maris de Oliveira, Fernando Zilvetti, né, Luiz Flávio Neto e outros tantos, e vocês todos que me escutam aqui na mesa, quem sou eu para conceituar justiça? Seria até muita pretensão da minha parte. Mas o que eu vou fazer aqui é uma proposta. Como eu analiso justiça a partir da leitura moral que eu faço da Constituição da República. E justiça é uma palavra com muita imprecisão, com muita vagueza, né? Toda vez que eu falo de justiça, eu me lembro do poema da Cecília Meirelles, O Cancioneiro da Inconfidência. Tem uma passagem que ela se refere à liberdade, que é outra palavra muito aberta. E Cecília Meirelles escreve o seguinte: liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, que não há quem a defina e ninguém que não entenda. Justiça me parece ser a mesma coisa. Todo mundo tem uma compreensão do justo e do injusto. Mesmo que não sente anos numa escola de direito, ou faça pós-graduação, mestrado, doutorado, todo mundo tem uma noção do justo e do injusto. O que eu vou tentar aqui é aproximar esse conceito de justiça a partir de como eu vejo isso na tributação e sua relação com a Constituição Federal. E, ao meu ver, justiça no seu aspecto tributário implica numa consideração a respeito dos fins da tributação. Na minha ótica, os fins da tributação estão associados ao conceito de Estado democrático de direito e aos objetivos da República. Então, é um pouco daquilo que o professor Ricardo Lobo Torres defende, né, na sua obra, especialmente no seu Tratado de Direito Financeiro e Tributário, de que tributação também tem que enxergar os fins, em relação aos quais o Estado se compromete a atender às necessidades básicas. E o conceito de Estado de Direito que eu compreendo é mais do que um Estado de Direito, porque é um Estado que se orienta pela ideia de legalidade, mas é um Estado também que procura promover políticas públicas que sejam fundamentais para a asseguração de direitos básicos. Cabe a nós aqui escolher quais direitos básicos que nós vamos eleger. E também os objetivos da República. O artigo 3º da Constituição, que é o nosso pacto social, diz logo lá, são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inciso 1º, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Vejam o verbo que o artigo 3º utiliza, construir, porque é a constatação de que nós não temos ainda. No inciso 3º fala, erradicar a miséria, a pobreza e a marginalização. Pois bem, a compreensão que eu tenho de justiça tributária é conseguir reunir recursos financeiros suficientes para que essas finalidades sejam alcançadas e que estão estabelecidas na Constituição Federal. E isso não é nenhuma questão ideológica. É um erro a gente achar isso. É uma questão jurídica, porque está no texto da Constituição e, quando ela foi elaborada, ela olhou no retrovisor e viu as desigualdades sociais e econômicas pelas quais o país passou. E tenta corrigir isso, colocando no seu texto esses fundamentos e também esses objetivos. O outro conceito é de equidade. Equidade, a gente tem que remontar esse conceito à filosofia aristotélica. Então, o que eu estou querendo dizer é que equidade não é um conceito forjado pelo direito em si. Equidade é um conceito que o direito conseguiu cooptar da filosofia. E lá em Aristóteles, no livro 5, né, do Ética Nicômaco, a gente tem uma noção do que significa equidade na filosofia aristotélica. Equidade é a justiça do caso concreto. A questão é a seguinte, como é que a gente consegue efetivar esse conceito de justiça do caso concreto, que, em resumo, é dar a cada um o que lhe cabe, não o que é seu. Dar a cada um o que é seu é do direito romano, né, vem lá de Ulpiano, confirmada esse axioma, né, por Santo Agostinho, mas dá a ideia de propriedade. É antes da propriedade, é dar a cada um o que lhe cabe na disputa em relação aos bens da vida. E como é que a gente consegue aproximar esse conceito da tributação? Eu, talvez com uma certa dose de ousadia, tenho falado, e tenho um livro a respeito desse assunto, agora é o momento de fazer o merchandising, um livro que eu acabei de fazer uma doação para o Instituto, chamado Justiça Tributária,
E naquele livro eu faço uma afirmação ousada, me permitam uma ousadia. Eu digo que equidade na tributação é uma utopia. Apesar do artigo 108 do CTN tratar de equidade como forma de integração do direito tributário, é uma utopia. Porque se a gente pegar o conceito aristotélico, que essa é a ideia de justiça no caso concreto, a equidade dependeria de um árbitro. E quem seria esse árbitro capaz de dizer qual é a capacidade contributiva de cada pessoa? Seria o juiz? Seria o representante da fazenda? Seria o representante dos contribuintes? Tem muita dificuldade de enxergar quem seria esse árbitro. Ou a equidade seria uma espécie de consenso entre fazenda pública e contribuinte que sentassem numa mesa e ali se estabelecesse qual é a cota tributária equitativa de cada contribuinte. Isso até operacionalmente seria impossível. Então, o máximo que a gente consegue fazer é otimizar essa ideia de equidade. E aí eu me valho muito dos teóricos mais contemporâneos do direito, e aí eu quero prestar uma homenagem a um que é daqui, desta universidade, que é Vicente Hall. Ele diz o seguinte, olha, já que a equidade é tão difícil de se efetivar na prática, não é bem assim que ele fala, mas essa é a ideia, então temos que levar os instrumentos de efetivação da equidade para a lei. Então, a mim me parece que a lei tributária ela tem que absorver esses elementos de equidade para que ela possa ser efetivada. E eu vou destacar aqui dois, tem outros, mas não tem tempo de tratar de todos. O primeiro é a ideia de progressividade. Progressividade na tributação. Progressividade se radica em uma teoria, não exatamente de tributação, mas uma teoria econômica, que é de justiça vertical. É levar em consideração as diferenças econômicas e se tributar proporcionalmente a essas diferenças. De modo que se cumpra aquilo que eu falo ali, de expectativa moral do sistema de tributação. E a expectativa moral significa que quem tem mais capacidade contributiva deverá arcar com uma carga tributária maior do que quem tem menos. Então, essa é a ideia de progressividade. O segundo instrumento de efetivação é a pessoalidade, porque numa economia livre, as pessoas têm diversas opções. E há pessoas que podem, em matéria de consumo, fazer opções mais sofisticadas, não é? Então, a tributação tem que ser diferente do que para aquelas que fazem, às vezes não é por opção, mas por necessidade, tem que consumir bens que são mais baratos e, em razão disso, devem ter uma tributação também diferenciada em relação à sua renda. Então, pessoalidade e progressividade me parecem ser instrumentos muito eficientes para essa ideia de equidade. E o terceiro elemento aí do conceito é legalidade na tributação. Eu sou um defensor intransigente de legalidade na tributação. A meu ver, tributos, porque oneram os contribuintes, só podem ser exigidos a partir do debate legislativo. Com a sanção do chefe do executivo, se ele não sancionar, tem como se substituir a sanção do chefe do executivo, etc. O processo legislativo típico. Então, não me parece que nenhum outro órgão da República pode substituir essa ideia de legalidade em matéria tributária. Muito bem, fixados esses três conceitos, a gente pode fazer, ainda que muito rapidamente, um pequeno mapeamento de como se comporta a matriz de tributação no Brasil hoje em dia. Não é segredo para ninguém, isso já é um fato notório, todo mundo já sabe, não sou eu aqui que vou ficar repetindo como uma cantilena o que todo mundo já conhece. Que o nosso sistema de tributação é absolutamente regressivo, tem esse problema do peso excessivo dos tributos sobre o consumo, isso gera uma sobrecarga sobre as pessoas com menos renda e um alívio tributário sobre a classe econômica que é mais favorecida, inclusive com alguns incentivos fiscais. Então, tem todo esse cenário que nós já conhecemos, e isso está em debate na reforma tributária, e por aí vai. Então, vendo isso, esses três conceitos, e analisando rapidamente esse mapeamento do nosso sistema de tributação, o que eu trouxe aqui? Trouxe alguns casos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que debatem esse assunto, ainda que de forma indireta. O primeiro é essa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, número 31, de 2015, que foi requerida pelo governador do Maranhão, foi para a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, e essa ação direta discutia a mora legislativa na implantação do imposto sobre grandes fortunas. Não vou entrar aqui também
numa discussão de mérito sobre o imposto sobre grandes fortunas. O que eu quero discutir aqui é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação à própria ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E, nesse caso aqui, o governador do Maranhão alegava que a ausência do imposto sobre grandes fortunas repercute nas contas públicas, porque diminui a arrecadação da União e, diminuindo a arrecadação da União, há um comprometimento de políticas públicas que reflete também nos estados. E aí o Supremo Tribunal Federal, analisando esse caso, trouxe a seguinte decisão. Vamos ver. Resultado: ilegitimidade de parte. O Supremo Tribunal Federal entendeu que o governador não tinha interesse de agir nesse caso, porque não existe formalmente na Constituição um dispositivo que diga que com a receita do imposto sobre grandes fortunas, essa receita será transferida para os estados. Então, por isso, não teria ele legitimidade para poder discutir essa matéria. Tem um outro caso, que é essa aqui, ó, ADO 55. Aí, quem requereu foi o PSOL, foi para a relatoria do ministro Marco Aurélio, com a saída do ministro Marco Aurélio, agora está na relatoria do ministro André Mendonça. A discussão é praticamente a mesma, só que com uma pequena diferença. O partido alega que a ausência do imposto sobre grandes fortunas, a mora legislativa, isso implica em um cenário de iniquidade tributária, nesta relação que é presumível no imposto sobre grandes fortunas, entre capacidades contributivas muito díspares. Nesse caso aqui, qual foi o resultado? Resultado: sem liminar, o caso está pendente de julgamento, né? Menos mal. Está aí a expressão, né, da menininha, está ali aguardando, né, para ver o que vai acontecer. Nos últimos anos, eu não sei se é o caso dos meus colegas de mesa, mas a minha bola de cristal está opaca. Eu não consigo ver muito bem o que pode acontecer. Mas, nesse caso aqui, eu apostaria a minha aliança de casamento para dizer que eu acho que não vai dar em nada. Mas o que eu estou querendo discutir é esse comportamento, né, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação a esses casos que são muito polêmicos. Esse outro aqui é uma DPF 655, que trata de regressividade da matriz tributária, relatoria a ministra Carmen Lúcia, requerente foi a FENAFISCO. E, nesse caso aqui, o que a FENAFISCO... Eu até acompanhei de perto isso nos debates lá no Congresso Nacional, talvez seja uma das poucas vantagens de morar em Brasília, a gente tem esse acompanhamento, foi um pouco antes da pandemia, e a FENAFISCO fez várias discussões, congressos, etc., e o que se discutia ali? Que há um estado de coisas inconstitucional na matriz de tributação brasileira, especialmente em razão dessa questão da regressividade tributária. Então, o que esta ação pedia? Que o Supremo Tribunal Federal, no ensejo da reforma tributária, emitisse uma decisão para o Congresso Nacional, para que o Congresso levasse em consideração este problema e previsse na reforma tributária instrumentos de combate à regressividade tributária. Era só isso. Pedia um prazo de 180 dias para o Congresso Nacional debater esse assunto, mas era só. E qual foi o resultado desta ação? Resultado: ilegitimidade de parte. O Supremo Tribunal Federal se apega a um critério formal para dizer assim: a federação, como ela é uma federação que envolve somente fiscos estaduais e do Distrito Federal, ela não tem legitimidade para fazer esse pleito perante o Supremo Tribunal Federal. E aí a ação nem consegue prosperar minimamente. Temos um outro caso aqui, ó. Essa DPF 786 é a mesma coisa, só mudou a parte, que agora é o Partido Rede Sustentabilidade, vai para a relatoria do ministro Alexandre de Moraes e o resultado é indeferimento da petição inicial. Opa, foi demais. Indeferimento da petição inicial. Qual foi o argumento aqui? É que o partido que requeria essa ação estava pretendendo que o Supremo Tribunal Federal substituísse o Congresso Nacional e estabelecesse quais seriam as medidas de combate à regressividade. E não foi isso que foi pedido, mas foi esse o argumento utilizado para essa ação sequer prosperar perante a Suprema Corte. E aí eu tenho 1 minuto e meio, mas eu pretendo, nesse 1 minuto e meio, passar rapidamente por outros casos a respeito de equidade e justiça da matriz tributária, que o resultado foi diferente, ainda que isso possa parecer alguma contradição. Vejam esse.
A DO 30 de 2020 trata de isenção de IPI sobre veículos para deficientes auditivos. A lei não previu que deficientes auditivos tivessem direito à isenção do IPI. Nessa ADO, aqui requerente à PGR, né? Nessa ADO, para nossa surpresa, o resultado foi reconhecimento da isenção. E o reconhecimento da isenção se deu, Paulo, da seguinte maneira: olha, enquanto não vier uma lei prevendo especificamente a isenção para o deficiente auditivo, ele tem direito à isenção, porque outras deficiências se prevê a isenção do IPI. Eu, particularmente, já antecipo, antes que eu seja mal interpretado, que eu defendo, sim. Acho que todas as deficiências, né, deveriam ter, claro, o mesmo benefício. Mas o que eu estou querendo aqui colocar em questão é que, veja, nesse caso, como se trata de isenção, e isenção sempre tem uma repercussão nas contas públicas, porque diminui a arrecadação, impacta, portanto, como despesa para o poder público, o Supremo Tribunal Federal teve um comportamento diferente, né? Quer dizer, um comportamento mais proativo, como um legislador proativo, né? O outro caso aqui, acho que eu vou ficar só com o próximo, que é esse do ITCMD, em relação a bens localizados no exterior. Já me deram aqui a placa de tempo esgotado, cartão vermelho, mas é só para ressaltar. Esse caso aqui também, o resultado foi reconhecimento da mora legislativa e procedência da ação. E, nesse caso aqui, o que está em discussão como pano de fundo, né? Seriam os benefícios. Seriam os benefícios, não, mas seria um tratamento tributário que está se dando, diferenciado para quem tem bem no exterior e para quem faz doação de bens no exterior. Então, veja, o que eu estou querendo comparar, e aí é o final mesmo, eu tenho, se me permitirem, meus colegas de mesa, me dá 30 segundos só para fazer a conclusão, e eu até iria para o slide final, porque ele tem uma ilustração que eu acho que resume bem o que eu estou querendo passar como mensagem, né? O que esperar? Eu penso que sobre equidade e justiça na tributação depende muito da janela ou a fresta por meio da qual a gente enxerga o mundo. Eu enxergo um mundo, talvez até em razão da minha origem, um mundo de justiça. Um mundo em que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades. Então, o que a gente consegue ver dessa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quando se compara a tese de uma tributação mais justa e equitativa, que possa favorecer ou melhorar a vida, presidente, dos mais pobres, dos menos favorecidos, o comportamento da jurisprudência foi no sentido formal de impedir que essa causa prosperasse. Eu não estou defendendo aqui, porque seria uma imensa tolice que o Supremo Tribunal Federal estabelecesse regras ou leis para corrigir esse problema. O que me parece que a Constituição, como canta o Gilberto Gil na canção Aquele Abraço, né? Ele canta, a Bahia já me deu régua e compasso, né? A Constituição já deu régua e compasso para as instituições da República, especialmente para o Supremo Tribunal Federal. Quando o Legislativo ele não corrige um problema fundamental do texto constitucional, cabe ao Supremo Tribunal Federal dizer para o Legislativo, analise, debata, decida, e assim cumpra a Constituição Federal. Então, é isso que eu queria passar como mensagem. O tempo é muito curto, eu acho que eu acabei já indo de terno para a praia. Me desculpem, muito obrigado e até uma outra vez. Muito obrigado, Dr. Cléucio, pelas novas luzes sobre o tema, importante para construirmos e encontrarmos esses contornos. Eu vou passar a palavra para o Dr. João Maurício, que ele falará, o subtema dele é epistemologicamente, são tensões entre o texto e a decisão concreta. Por favor, Dr. João Maurício. Alô, bom dia. Bom dia, caros e caras colegas. É um prazer estar aqui. Queria saudar a mesa, na figura do seu presidente, mas, sobretudo, agradecer a Zé Maria de Andrade, que se lembrou de mim, apesar de fazer tanto tempo que a gente não se vê, né, Zé? Para estar mais uma vez aqui na Universidade de São Paulo, onde estudei durante longos anos. Eu sou de uma geração, a última geração dos alunos de Goffredo Teles Júnior, Renato Tcherna e, sobretudo, Miguel Reale. Fui o último orientando dele. No dia seguinte, ele fez 70 anos, no dia seguinte a minha defesa, e aí entrou na compulsória da época.
Então, é sempre um prazer, nunca recuso um convite desta casa. Então, como disse o nosso presidente, o título do meu subtema é Epistemologicamente, são tensões entre o texto e a decisão concreta. Isso se entende melhor dentro do tema geral, né, que é esse Estado de Direito e Legalidade Tributária, tensões entre autorização legislativa, legalidade e disputas judiciais conceituais, formalismo no Supremo Tribunal Federal. Começando pelo tema, eu fiquei em dúvida. Tensões entre legalidade e formalismo? A legalidade seria seguir a literalidade da lei, mas este também tem sido considerado um tipo de formalismo. E o próprio título opõe legalidade e formalismo, a não ser que, com disputas judiciais conceituais, sejam entendidas somente as interpretações contrárias à literalidade, como no chamado ativismo judicial. Mas isso seria formalismo? E, na condição de filósofo, em meio a tributaristas renomados, eu decidi pela abordagem mais ampla deste fenômeno, que constitui uma das características importantes da sociedade hipercomplexa e em rede na qual vivemos, a tensão entre os discursos gerais e os casos concretos. Isso é, por que é tão difícil fazê-los conciliar? Thomas Festing, um colega da Universidade de Frankfurt, fala em 4 revoluções na cultura ocidental. A linguagem, quando aprendemos a falar e nos tornamos humanos, o texto, o livro e agora a internet. Mas tanto o livro quanto a internet se construíram sobre o texto. A linguagem objetivada, como diria Miguel Reale, na esteira de Hegel e Nikolai Hartmann. Muito se fala hoje da perda da capacidade de diálogo, mas esta é uma consequência. Na sociedade complexa, o diálogo se torna mais difícil porque cada pessoa ou grupo social atribui um significado diferente a uma mesma linguagem, uma mesma palavra, um mesmo conceito. Daí a denominação de sociedade diferenciada, atribuída, entre outros, por Niklas Luhmann. Cada grupo social, ou mesmo cada indivíduo, tem sua própria narrativa, não apenas sobre como o futuro deve ser, a sua opinião, mas também sobre como o mundo é agora ou foi no passado. Nós discordamos até sobre isso. Um desacordo até sobre o que existe ou que já existiu. E outra característica da nossa linguagem que dificulta a comunicação é a relação inversamente proporcional entre acordo e clareza do discurso. Ou, em outras palavras, quanto mais especificamente definidas as palavras, mais desacordo causarão. E quanto mais vagas e ambíguas, mais acordos, pelo menos aparentes acordos, elas ensejarão. Isso em relação à lei, que é também uma linguagem. Ninguém discordaria de uma frase como queremos o bem do povo, exatamente porque ela nada significa, e cada participante a entende segundo suas impressões e interesses. Mas se a gente esclarece que o bem do povo significa, por exemplo, cobrar impostos das igrejas, criminalizar o MST ou taxar as grandes fortunas, já haverá muito mais conflito de narrativas. É ilusório pensar que os dados empíricos, as chamadas evidências, prevalecerão, que é o sonho da ciência. As narrativas sobre a idade da Terra, sua forma plana ou sobre a crise ambiental, mostram que os dados apresentados pela ciência nem sempre constituem os relatos vencedores, por mais coesos que os cientistas estejam entre si. No campo do direito, tampouco é importante saber se os dados empíricos apoiam a tese da única resposta correta, de Charles Montesquieu, ou a mais eficaz, de Jerome Frank. Na prática, isso vai depender de cada caso e do ambiente linguístico. A hermenêutica literal ainda existe e, às vezes, funciona. Nós, como advogados, muitas vezes a utilizamos. Contudo, vale sempre o enunciado. Quanto mais homogênea a sociedade, mais acordo entre o texto e o caso. Hoje, a tese da única resposta correta permanece em um autor como Dworkin, por exemplo,
que é confessadamente idealista. Afirma que o seu discurso visa dizer como a decisão deve ser e não como ela efetivamente se processa. Mas Montesquieu acreditava que a única decisão correta era empiricamente possível. Ele não se referia a um ideal. Daí o seu temor da arbitrariedade dos juízes e seu apego à literalidade da lei, como ainda podemos ler com proveito no Espírito das Leis. Eu passo agora, colegas, para como acontece o conhecimento do direito, que é um dado empírico, um objeto empírico. Veja, ele não consiste apenas na atribuição de significado às palavras ou significantes. A melhor das definições para expressar um texto não consegue atingir o conhecimento, porque é necessário o dado, o algo a que essas palavras e significados se refiram. A filosofia deu a isso várias denominações. Aliquid, Miguel Reale gostava dessa palavra. Objeto, evento, coisa, referente, ou na linguagem comum, fato. Nós somos tão coisificados que a palavra realidade tem a mesma origem da palavra república, qual seja coisa, res. O problema, porém, que Heráclito descobriu, e desde então é uma unanimidade, é que todo fato é único, individual e nunca se repete. Pensemos numa explicação qualquer, uma aula maravilhosa de Zé Maria sobre a diferença entre direito adquirido e expectativa de direito, ou a diferença entre constitucionalidade e inconstitucionalidade da lei. Por melhor que seja a definição desses conceitos, o problema do conhecimento não pode ser resolvido devido à falta do caso concreto, para unir o significante ao significado. Daí a importância do estudo do caso no estudo do direito. O dilema é saber se isto é um direito adquirido ou uma expectativa de direito. Numa colocação mais técnica, conhecer os significados dos significantes é lhes definir o sentido. Saber se aquele caso concreto corresponde àquele sentido é um problema do alcance linguístico. Ambiguidade e vagueza são dois problemas totalmente diversos que o senso comum muitas vezes confunde. Quando o Carlos Maximiliano diz que interpretar, conhecer o direito é adequar a norma ao fato, ele segue aquela tradição milenar que tenta conciliar Parmênides, Platão, Descartes, de um lado, razão imanente dentro de nós, versus Heráclito, Demócrito, Locke, mundo empírico, transcendente, fora de nós. Mas não está de todo equivocada essa definição de hermenêutica de Maximiliano, mas está incompleta, porque reduz o conhecimento do direito a duas dimensões, quando, de fato, a três. Sob a expressão norma, ele entende tanto o significante quanto o significado. Ele tem aquele preconceito, herdado de Montesquieu, de que há correspondência objetiva entre palavras e significados. Falta a consciência da distinção entre significante e significado. Falta a linguagem ser separada da ideia que ela quer significar. Há muitos precursores, mas quem colocou isso mesmo na nossa cultura, na cultura ocidental, foi Ludwig Wittgenstein, por meio da famosa virada linguística, ou linguistic turn. Para lidar com esse problema no direito atual, a dogmática jurídica ocidental desenvolveu o procedimento, que não é uma invenção de algum autor criativo, mas sim uma instituição social, jurídico-social. O procedimento implica o privilégio da validade formal. Lembremos das primeiras aulas de direito constitucional, a informação que consta de todo o manual. A inconstitucionalidade pode ser formal e material. A formal se divide em duas vias: incompetência da autoridade que elaborou e defeito insanável no rito de elaboração da lei ou a prática do ato. A invalidade material significaria o desacordo com o conteúdo da norma superior, o que quer que isso signifique. Mas o procedimento dogmático visa a decisão e não o conhecimento. Sua atitude, como Kelsen bem viu, é normativa. Do outro lado, o conhecimento do direito científico é tão descritivo e empírico como qualquer outro, quanto a física e a biologia, por exemplo.
Pois bem, autoridade competente e rito de elaboração constituem o procedimento, o quem decide e como se decide. Claro que todo direito precisa dizer o que se decide. O sistema precisa, por exemplo, dizer se a pena de morte é constitucional ou não. Mas o que interessa, colegas, realisticamente observado, é o procedimento. O que se decide é o resultado circunstancial do quem e do como. E o que se decidiu ainda poderá depois ser modificado também por um novo procedimento. É isso que choca tanto o senso comum, não é? Por que se decide de uma maneira tão diversa sobre os mesmos textos? No debate brasileiro atual, o discurso predominante tende a combater o excesso de demandas judiciais, o monocratismo nos tribunais, a arbitrariedade de um modo geral, etc., que são ajudados por essa estrutura linguística que eu acabei de expor. Lutar contra ela é, por isso, muito difícil. E daí o sucesso do procedimento, do individualismo e do próprio sistema capitalista. Essa questão já está na controvérsia entre Rousseau e Hobbes, na aurora da modernidade, sobre se o ser humano é naturalmente bom e a sociedade, o direito, as instituições o pervertem ou o contrário. Se colocarmos instituição no lugar de sociedade, a minha tese é claramente hobbesiana. Sem instituições, o Homo sapiens tende mesmo à guerra de todos contra todos. E é pela falta de instituições que o Brasil está nessa situação. Nós vemos nas coisas mais comezinhas. Escolas privadas dizem em sua propaganda que tem o conceito máximo do MEC, o que pode não corresponder aos dados empíricos. Ou, se corresponde, esse conceito máximo não vale nada, já que todos o obtêm. O curso de segundo grau diz ser o que mais aprova nos vestibulares das melhores faculdades, sem dizer quais são essas faculdades e sem qualquer fundamento. Há uma instituição, entre aspas, diferente, por exemplo, revistas de automóveis, que dão rankings totalmente discrepantes para os mesmos automóveis, para apoiar os interesses desse ou daquele grupo econômico, assim como as academias de letras ou o processo de escolha para tribunais superiores, porque notório saber jurídico e reputação ilibada não querem dizer absolutamente nada sem estarem diante de um caso concreto. A carência de instituições é que leva a esse opinativismo, entendido como o absoluto predomínio de opiniões não fundamentadas, um problema que foi muito ampliado pela internet. Quer dizer, se não há conhecimento e acordo sobre os dados, perspectiva descritiva, científica, como se pode concordar ou sequer discutir sobre que caminhos tomar no futuro, que são as necessárias atitudes normativas? Nós não sabemos a realidade das coisas mais simples. Mas atenção, assim como os textos, os fatos tão pouco carregam significados apropriados em si mesmos. Por isso que se dizia, o fato é cego. E o ambiente brasileiro não tem procedimento sequer para detectar fatos. Sabemos que até o próprio fato não deixa de ser uma visão do mundo que não é objetiva. Mas vejam, a distinção entre fato e opinião consiste justamente em que, num discurso razoável, aquilo que se chama de fato é o referente empírico de um conjunto de enunciados aceito por todos os participantes. A gente tem que primeiro aceitar isso para depois dar a nossa opinião normativa. O fato é uma espécie de pressuposto descritivo, um ponto de partida para a discussão de opiniões, que é normativa. Então, aqui entre nós, nem pessoas esclarecidas conseguem obter um relato confiável dos dados. Por exemplo, durante o governo do Partido dos Trabalhadores, a economia era mais eficiente ou não? Lula e Bolsonaro praticaram ou não praticaram crimes? Como o voto é uma atitude normativa, ele precisa ser informado por essas questões descritivas. Nós vimos aí médicos e instituições de saúde defenderem teses e fazerem recomendações que depois se mostraram claramente equivocadas, causaram até mortes, como se viu na recente pandemia. Mas a nossa sociedade não tem um mecanismo sério para confrontar esses médicos e nem posteriormente nada acontece com quem falhou tão redondamente.
nenhuma sanção difusa sobre o suposto prestígio profissional dessas pessoas. Então, como nós podemos querer respostas consistentes sobre educação e estatísticas de segurança? Aliás, só no Brasil dá-se ouvidos a economistas que já estiveram no poder e fracassaram redondamente. Aí o que é que ocorre? Todos se refugiam na ideologia opinativista, como Humberto Eco já disse nos anos 90, quando a internet mal estava começando. Opinião todo mundo tem, conhecimento é mais difícil, porque exige instituições. Então, qual seria a solução possível, já chegando na minha conclusão? É o que eu chamo de institucionalizar significados. Em um ambiente, porque vejam, as palavras e os fatos não vão ser portadores da resposta correta. Todos os linguistas estão de acordo com isso. Nós, juristas, ainda somos um pouco leigos nessa matéria, apesar de trabalharmos tanto com linguagem. Porque a máquina do Estado, no Brasil, é colocada a serviço da política, no seu pior sentido ideológico. Se um legislador propõe um projeto qualquer, não interessa o conteúdo desse projeto. Os amigos vão votar com ele e os desafetos vão votar contra. Para explicar melhor essa institucionalização de significados, eu pego um conceito tradicional como de direito alternativo. Esse direito inoficial, chamado à margem do Estado, né, nos anos 80, ele provinha de autoridades literalmente marginais, tais como coronéis do interior, araques de polícia, traficantes de drogas, semelhantes ao bando de salteadores, na metáfora de Kelsen, na teoria pura. Mas o que aconteceu? O nosso adversário na época, colegas, da Constituição, eram as medidas provisórias do Executivo. Agora, a gente critica o ativismo judicial, porque apareceu esse direito alternativo legalizado, que eu denomino a sombra do Estado, que é diferente desse direito alternativo marginal, porque ele é criado por leis e autoridades protegidas pelo sistema jurídico oficial. Mas por que alternativo? Porque diverge claramente dos comandos constitucionais supostamente superiores. Fazem parte desse direito as leis que concedem, por exemplo, privilégios a políticos, funcionários públicos, igrejas, assim como o recebimento de honorários advocatícios por parte de advogados do Estado, a faculdade exclusiva do presidente do Congresso para iniciar o processo de impeachment. Tudo isso faz parte da lei, né? A própria existência desses cargos de confiança, apenas para ficar nesses exemplos, todos garantidos por leis francamente contrárias à igualdade, à moralidade administrativa e à transparência da administração, entre outras normas jurídicas constitucionais. E muitas vezes nem se trata de lei em sentido próprio, específico, lei ordinária, né? São normas jurídicas, sim, mas muitas vezes nem legais. O monocratismo é invenção de regras internas. Há muitas prerrogativas dos advogados do Estado, né, juristas do Estado, como promotores, procuradores, magistrados, advogados, a pensão vitalícia de moças, filhas de militares, autoridades não estarem sob jurisdição do júri em crimes dolosos contra a vida. Ora, quer dizer que o júri é mais duro do que os juízes especiais e por isso deve ficar para os cidadãos comuns, sem privilégios? A corrupção, o subdesenvolvimento em geral, são, em parte, obra de criminosos fora da lei, sim. Porém, em outra parte, eles são legalizados e têm eficácia. Logo, são institucionalizados. E textos sobre isonomia, como o caput do artigo 5º, por exemplo, são simplesmente ignorados, como falou o professor Cleucio. Isso dificulta a institucionalização, porque instituições demandam regularidades. Minha fala parte do conhecimento do direito, que é um fenômeno empírico, ou seja, composto de eventos. O conhecimento do mundo das ideias de Platão e das matemáticas é diferente. Mas, como eu disse, no mundo empírico, cada evento é único. Concluindo, colegas, o conhecimento é uma tentativa de aproximação entre a linguagem e o evento.
É uma tentativa de acordo para reduzir os abismos entre linguagem significante e os acontecimentos do mundo, sempre únicos e que nunca se repetem. É o que a gente chama síndrome de Babel, não é? A leitura literal do Antigo Testamento parece que Deus castigou nossa empáfia, fazendo-nos descer da torre, cada um falando uma linguagem diferente. Não, Deus nos condenou a falarmos as mesmas palavras e nunca nos entendermos. Muito obrigado pela atenção. Dr. João Maurício, muito obrigado pelas palavras, nos fazem refletir sobre esse tema muito importante aqui do nosso painel. Eu vou passar a palavra agora para o Dr. Paulo Conrado, que falará sobre devido processo legal na cobrança do crédito tributário, entre a desjudicialização, a criatividade judicial e o estrangulamento da legalidade. Paulo, por favor. Bom dia a todos. Por mais exíguo que seja o tempo, eu não posso deixar de agradecer a oportunidade de estar aqui com os senhores, nesse que seria o primeiro encontro presencial, né, que o IBDT promove. Eu agradeço muito pela oportunidade de estar em mais esse congresso e por conta desse detalhe especial que torna o nosso encontro ainda mais importante. Eu fico aqui relativamente acanhado, depois de ouvir o professor Clélcio, professora Deodato, com questões tão relevantes. Eu peço licença aos senhores para trazê-los para um campo talvez não tão importante quanto o que foi trabalhado pelos professores. Eu gostaria de lhes falar, eu lhes proponho uma reflexão, mesmo que breve, sobre a noção de legalidade do plano material para o plano processual. E isso eu acho que dialoga muito, não só com o comportamento do Supremo, mas também do STJ nos tempos atuais. Leiam, entendam por tempos atuais a implantação definitiva de um sistema de precedentes que outorga indiretamente a essas cortes uma função que vai para além da jurisdicional, uma função propriamente normativa. E aí, meus caros, quem são os destinatários dessas normas produzidas pelo Supremo e pelo Superior Tribunal de Justiça? Em princípio, falando de relações jurídico-tributárias, nós estamos falando de normas direcionadas a fisco e contribuinte. Mas não se esqueçam que essas normas têm um apelo absolutamente especial em relação às autoridades julgadoras, judiciais e administrativas. Eu vou colocar as administrativas entre parênteses, não vou tratar dessas autoridades, porque me parece que nós ainda não temos um consenso estabelecido entre vinculabilidade de decisões promanadas pelo STJ, pelo STF, em relação a essas cortes. Por outro lado, me parece que o sistema que nos governa hoje é muito contundente na subserviência das autoridades de piso em relação ao que a Suprema Corte determina, o que o STJ determina. Eu não vou aqui trazer a contexto nenhuma específica decisão do Supremo ou do STJ para usar como referencial. Me parece que, a partir da fala dos professores Clélcio e Adeodato, já temos o suficiente para concluir que nós temos as cortes de cúpula exercendo a sua jurisdição, mormente depois do estabelecimento do sistema de precedentes, com a conferência de uma autoliberdade que é bastante preocupante.
E se isso é preocupante no plano material, é igualmente preocupante no plano processual, porque essas autoridades, em rigor, quando se conferem autoliberdade para reescritura de determinados conceitos, funcionam como uma espécie de inspiração para os julgadores de piso conduzirem os respectivos processos. E eu não estou falando aqui para os senhores da resposta final a ser dada ao processo. Eu estou falando para os senhores, eu estou advertindo os senhores, procurando trazer à luz o percurso, o processo de produção. E, nesse sentido, nós somos faceados por um outro valor constitucional, sem o qual não é possível falar em Estado de Direito, que é o devido processo legal. Agora, vejam como que se instrumentaliza. Eu vou aqui confessar aos senhores, estou fazendo uma espécie de diálogo autoterapêutico, não é? Porque a minha grande aflição hoje, nem tanto como professor, mas como juiz que conduz, que oficia numa vara de execução fiscal, a minha grande aflição está nesses movimentos que poderiam ser chamados de evocações alternativas, professor João Maurício, mas percebam, o processo é tão importante quanto o produto, porque se o processo é deficitário, naturalmente o produto o será. É muito difícil imaginar, e aí eu mais uma vez lhes digo, nessa espécie de autoterapia que estou fazendo aqui com os senhores, é muito difícil encontrar uma solução adequada para o processo ao final, se o percurso traçado o percurso concretamente traçado o foi de forma alegal, de forma totalmente dissociada daquilo que seria o fundamento básico do devido processo legal. É muito difícil, meus caros, nós falarmos, e aí eu não estou mais especulando em termos abstratos, mas em termos concretos, é muito difícil nós falarmos em devido processo legal sem legalidade. E essa legalidade do percurso processual é uma legalidade formal, que não desafia, não permite invencionice. Por outro lado, nós temos inputs criativos do Supremo e do STJ em relação a uma série de questões. Agora, pensemos, meus caros, que antes de tudo, antes de sermos estudiosos, estudantes de direito, professores, aplicadores, operadores, nós somos seres humanos. E aí lhes falo como um observador, um juiz de primeiro grau, observador do meu próprio comportamento e do comportamento dos meus pares. É absolutamente complexa essa relação, quase que psicanalítica, entre o piso e a cúpula, entre o filho e o pai, entre aquele que inspira e o inspirado. E é essa responsabilidade que, me parece, precisa ser cobrada das cortes superiores no trato da legalidade. Não que ela tenha que ser materialmente formal na sua integralidade, mas processualmente é preciso que o percurso ou os percursos sejam rígidos, e essa rigidez é informada por legalidade. Quando nós transferimos essas questões que eu estou aqui registrando a priori para os senhores, para o plano da cobrança, o assunto ganha uma dimensão quase que invencível. Porque, vejam, nós optamos, gostemos ou não, estejamos do ponto de vista mundial isolados ou não, nós optamos por um sistema de cobrança
que é judicial. Eu estou falando de cobrança no sentido próprio do termo, aquela que substitui a vontade renitente do devedor. Quando o devedor é omisso, eu não estou falando de um contribuinte que ajuiza a demanda, discute crédito, apresenta a impugnação, etc. Estou falando de um contribuinte que é remisso em relação a qualquer comportamento. Ele não paga, não impugna, não faz nada. Ou se faz, não tem êxito. Quando as coisas se estabelecem dessa maneira, a única forma de se resolver esse estado patológico, em que o crédito tributário se encontra gravitando, pendente sobre as nossas cabeças, é invadir o patrimônio do devedor. Essa é a opção firmada pelo nosso sistema. A falta de pagamento voluntário, vamos para o pagamento forçado. E o pagamento forçado acontece por via expropriatória. Quem pode expropriar patrimônio? O Poder Judiciário. Essa é a opção firmada pelo nosso sistema. E isso está prescrito desde 1980 na Lei 6.830. O panorama poderia ser outro? Fala-se muito, esse é um assunto que está sendo agora mais recentemente requentado, Fala-se muito na possibilidade de administrativização da atividade de cobrança. Mas, enquanto isso não acontece, o papel pode e deve ser desempenhado pelo Poder Judiciário. E aí nós chegamos na pergunta que, na minha concepção, é a pergunta de ouro que eu procuro fazer a todos com quem eu interajo. Para que se repute presente, observado, o devido processo legal, basta que a atividade de cobrança, a atividade expropriatória, basta que a execução fiscal transite no Poder Judiciário? Eu deixo essa pergunta aos senhores, porque esse sempre foi um dos argumentos mais fortes para se combater a possibilidade de administrativização da cobrança. Por que não pode administrativizar a cobrança? Porque isso ofende o princípio do devido processo legal. Ainda que sobrevenha a lei que assim determina, essa lei seria reputada inconstitucional. Não é essa a questão que eu quero colocar aqui a debate com os senhores. Eu quero colocar a debate a pergunta que deixei 2 minutos atrás. No sistema presente, embora se discuta a possibilidade de administrativização, a cobrança acontece no plano judicial. E, por transcorrer no plano judicial, está assegurado o devido processo legal? Eu quero provocá-los nesse sentido, porque há pelo menos 10 anos, talvez mais, eu não tenho muito mais lembrança do tempo, essa questão foi tratada com tanta ênfase, mas com tanta ênfase, que o próprio Poder Judiciário se autoconvenceu de que, estando qualquer coisa sob a sua tutela, o devido processo legal está observado. E aí nós vamos, então, na direção das invencionices, do processo que tramita por caminhos alternativos. E aí eu lhes testemunho aqui coisas que já ouvi em grupos de trabalho, de que participo no CNJ, de colegas que aplicam e acham absolutamente natural, por exemplo, que uma execução comece sem a citação do executado. A lei assim determina: cita para pagar ou oferecer garantia no prazo de 5 dias. Mas seria muito mais eficiente, do ponto de vista de gestão administrativa de processos, e aí vejam, eu não estou falando mais de um juiz, eu estou falando de um juiz gerente de acervo, seria muito mais eficiente, como muitos praticam, que fosse feito como ato inaugural do processo o bloqueio de ativos financeiros, porque haveria uma suposta autorização dada
pelo artigo 854 do Código de Processo Civil nesse sentido, sendo que o que nos dá autoridade para presidir o processo de execução fiscal não é o Código de Processo Civil, é a Lei 6.830, portanto, nós temos que nos conduzir segundo a Lei 6.830. Eu não vou negar aos senhores que entre prender o sujeito e perguntar o que aconteceu e matá-lo desde logo, pode que matá-lo desde logo seja mais eficiente. Não temos mais nenhum problema para investigar. Mutatis mutandis é algo desse gênero que se imagina quando se pensa dessa forma. Agora, o problema, meus caros, não é o bacenjude início litis, não é o desvio da legalidade. O problema está nessa angústia debaixo da qual estamos todos, absolutamente todos, operadores públicos do direito colocados em torno do princípio, princípio que é relevante, sem dúvida nenhuma, mas não é isolado, princípio da eficiência. O que significa eficiência? Nós não podemos responder essa pergunta se estamos falando de gestão processual, de atividade jurisdicional, não na ponta final, mas durante o processo, durante o caminho. Não é? Nós não podemos responder essa pergunta sobre o que é ou não é circunstancialmente eficiente, pensando, sem pensar, melhor dizendo, em devido processo legal e sem pensar em legalidade. A eficiência de ouro é aquela definida em lei. E se a lei está circunstancialmente dissociada das circunstâncias sociais presentes, nós podemos e devemos ter um reajustamento da sua dicção. Agora, isso não pode significar a abolição, a revogação de normativos explícitos, como os que balizam o procedimento, o rito da cobrança, da expropriação patrimonial no caso de execução fiscal. E aqui eu estou, mais uma vez, apenas apresentando para os senhores um exemplo dos potenciais desvios que nós verificamos diariamente na condução de processos que deveriam estar sob a influência direta do devido processo legal e de legalidade estrita, por consequência, e não estão muito fortemente por conta dessa influência perniciosa da criatividade das cortes superiores, da criatividade desmedida das cortes superiores, do mau exemplo fornecido pelas cortes superiores. Eu gostaria aqui de me encaminhar para a conclusão, tirando um pouco o tom, digamos, forte ou pessimista. Eu, antes de tudo, devo lhes lembrar que eu sou bastante otimista e é assim que nós devemos conduzir o nosso ofício. Mas esse otimismo é o que me impulsiona a falar publicamente sobre esse tema e sobre a necessidade de nós reagirmos, não apenas em relação a pontos específicos muito importantes, como esses que foram mencionados pelo professor Cléus, mas o foram muito mais na intenção de chamar a atenção dos senhores para o macro problema, porque do macro problema, surgem micro problemas, que são aqueles que os senhores, que são advogados privados, vão sofrer no seu dia a dia. Voltando, para terminar, eu não poderia terminar e devolver a palavra ao presidente da mesa,
querido Tércio, eu não poderia terminar sem oferecer um rascunho de resposta para a pergunta que deixei aqui para os senhores, não é? Sobre se, para ser reconhecido como devido processo legal, basta que o processo transite no Poder Judiciário. A resposta já foi dada, não é, meus caros? Evidentemente que não. Um judiciário que se pauta por um frenesi de eficiência imposta pelos controles estabelecidos por esses órgãos, que parecem se tornar mais importantes do que a Constituição, órgãos como o CNJ, esse frenesi retira da autoridade jurisdicional o primeiro vocábulo que a define, a autoridade, e a transforma numa espécie de aplicador proletário de saídas que seriam supostamente mais interessantes para a diminuição de acervos. É por isso que eu peço encarecidamente aos senhores, nesses últimos segundos que eu tenho, que tomem com muita atenção esses estudos que são publicados. Já foram publicados estudos independentes do IPEA, do CNJ com o INSPER, a propósito dos problemas do contencioso tributário brasileiro. São relatórios que não entram na intimidade do problema, não falam sobre a processualidade na sua intimidade constitutiva, falam apenas de volume. E quando a gente fala apenas de volume processual, nós estamos, mais uma vez, alimentando no espírito dos juízes de piso essa ideia de busca de redução de acervo, seja qual for o caminho para se chegar nesse resultado. Muito obrigado pela oportunidade de falar para os senhores. Querido Paulo, muito obrigado pela sua fala, sempre muito clara, e você tem uma capacidade de ilustração fantástica. Quando você estava falando de estrangulamento da legalidade, eu praticamente vi a legalidade sem ar ali na frente. Obrigado pela clareza. Eu vou passar a palavra agora para a Clara, que vai falar sobre as deslegalizações em matéria tributária autorizadas pelo Supremo. Bom dia a todos. Primeiro eu preciso agradecer o convite por compor, por fazer parte desse evento. Eu agradeço aos organizadores e idealizadores desse evento, na pessoa do professor Ricardo Maris de Oliveira. Sou muito grata pelo convite, professor. De igual forma, saúdo a todos os membros dessa mesa, professor João Adeodato, professor Cleucio, professor Paulo Conrado e ao nosso presidente, Tércio Chiavassa. E eu não posso deixar de pontuar, a gente estava conversando antes de começar, que apesar de eu já ter participado três vezes desse congresso, todos foram durante a pandemia. E é a primeira vez que eu participo fisicamente. E é como se fosse a primeira vez de todas, porque é uma experiência completamente diferente. Então, eu agradeço novamente o convite. Dito isso, vamos passar propriamente à apresentação. O meu tema é sobre a deslegalização do direito tributário e o Supremo Tribunal Federal. E o objetivo dessa exposição é demonstrar em que medida o Supremo Tribunal Federal endossou um raciocínio acerca da legalidade tributária. Aqui a gente vai fazer uma perspectiva diferente dos palestrantes que me antecederam, que pautaram, seja na noção de equidade, na noção de democracia, de formação de consenso ou a aplicação processual, e agora eu me volto à parte material, relacionada ao direito tributário. E essa deslegalização, ela diz respeito à autorização que vem sendo formulada reiteradamente pelo Supremo Tribunal Federal, de que poderia o Poder Executivo receber uma competência normativa constitucionalmente estabelecida como sendo a prioristicamente definida e atribuída e vocacionada ao Poder Legislativo, e agora sim atribuída ao Poder Executivo, fixar a alíquota devida com relação a tributos. E, para começar a nossa exposição, eu queria traçar primeiro um panorama constitucional acerca de qual é o arcabouço normativo sobre o qual o Supremo Tribunal Federal tem se debruçando. E eu vou me valer aqui, eu agradeço ao professor Luiz Eduardo Schwery, que ontem já antecipou alguma das temáticas, mas basicamente primeiro o artigo 151 da Constituição, que vai definir que compete a lei instituir e majorar tributo. Qual o fundamento adotado e qual é o entendimento, inclusive, doutrinário, majoritário, acerca desse dispositivo?
É um direito fundamental do contribuinte, de ver na lei um comando normativo completo, por meio do qual ele sabe que, ocorrendo uma determinada circunstância concreta, num espaço, num tempo, ele será responsável, ele terá uma obrigação de pagar uma determinada quantia. Com base nessa regra, existe ainda uma outra, 150, parágrafo 6º da Constituição, que normalmente ele é lido como sendo um rol enumerativo de benefícios fiscais, muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha a interpretação de que todo e qualquer benefício fiscal estaria submetido a ele. E esse dispositivo estabelece, em linhas gerais, que todo e qualquer benefício fiscal depende de uma lei específica. E é necessário entender quais são os fundamentos desse dispositivo. E esse dispositivo, às vezes, quando muito ignorado ou não avaliado em sua inteireza. Primeiro, ele tem uma perspectiva de separação de poderes. Segundo, uma perspectiva democrática, uma perspectiva de moralidade e impessoalidade. E uma perspectiva financeira. E a perspectiva financeira, normalmente, é a mais ignorada. Quando compete ao Congresso Nacional, ao Poder Legislativo, lato sensu, fazer análise de política fiscal, de política econômica que basta ser traçada com benefício fiscal, esse Poder Legislativo tem uma função não só qualitativa de avaliar a conveniência e oportunidade dessa política, mas uma perspectiva financeira, de avaliar quais são os impactos financeiros. Não por outra razão, o artigo 113 do ADCT estabelece que qualquer renúncia de receitas deve ser acompanhada de uma análise de impacto orçamentário financeiro. E esse é um dispositivo que o Supremo Tribunal Federal tem utilizado reiteradamente em outros casos, para sustentar que todo e qualquer ente federativo estaria submetido a ele. E a gente prossegue no artigo 146(2), que estabelece que compete à lei complementar regulamentar as limitações ao poder de tributar, dentre elas a legalidade tributária. E o artigo 97 do Código Tributário Nacional, nessa linha, estabelece que compete à lei instituir, extinguir, majorar, reduzir, fixar a alíquota. E, seguindo ontem a exposição do professor Luiz Eduardo Schwery, a Constituição, dentro desse arcabouço, pautou hipóteses excepcionais, ela já definiu quais são as exceções, quais são esses tributos regulatórios, como ontem exposto pelo professor Luiz Eduardo Schwery. Imposto de importação, imposto de exportação, IPI, IOF, ICMS combustível, CID combustível, junto com um arcabouço de anterioridade, exceções às anterioridades específicas. É dentro desse, vamos dizer, desse complexo constitucional que o Supremo Tribunal Federal se debruçou e se debruça ao longo do tempo sobre a legalidade tributária e quais seriam essas deslegalizações constitucionalmente aceitas, em que medida eu poderia relativizar essa legalidade tributária. E a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, se a gente tivesse que organizar, ela poderia ser uma espécie de duas fases, vamos dizer assim. Saiu. Voltou. Duas fases que a gente poderia analisar, e aqui é uma divisão meramente didática, que acompanha o Supremo Tribunal Federal e que demonstra uma progressiva, e a gente vai analisar no final isso, banalização da legalidade. E talvez a resposta final que eu queira tentar suscitar, a pergunta final que eu queira suscitar é o que sobrou da legalidade, o que a gente ainda tem de legalidade, e até que ponto essa legalidade, que é o critério basilar do nosso sistema jurídico, ainda se sustenta. E para analisar essas fases, eu queria passar rapidamente pelos precedentes do Supremo Tribunal Federal e o que formou o entendimento que a gente tem hoje, as últimas decisões. E é de conhecimento de todos nós o caso da contribuição SAT-RAT e a definição do que seria o grau de risco. Só para lembrar a todos, a contribuição ela é graduada em função do risco envolvido, o risco acidentário envolvido numa determinada atividade econômica, podendo variar de 1% a 3%. 1, risco leve, 2, risco médio, 3, risco grave. Qual era o problema e qual foi a questão que foi levada ao Supremo Tribunal Federal? A quem compete definir o que é o risco? A lei teria se desincumbido da sua obrigação quando ela delega essa competência ao Poder Executivo? Ela teria fixado uma alíquota quando ela não determina quais são os riscos? E o Supremo, quando analisou o caso, ele disse dois elementos importantes. Primeiro, que já há pré-determinação de alíquotas, não é uma indeterminação na visão do Supremo completa. E segundo, que essa é uma matéria técnica, transitória, que demanda uma maior atuação do Poder Executivo na sua condução, e que a própria morosidade que acompanha o Poder Legislativo seria incompatível com a atribuição dessa competência prioristicamente ao legislador. E ele prossegue, agora num caso muito mais recente, também envolvendo a contribuição SAT-RAT, envolvendo o FAP.
O FAP ele é um fator, ele é um índice, na verdade, que você aplica, que você reduz ou você majora essa contribuição. Ela pode ser majorada em 100% ou ela pode ser reduzida em 50%. O FAP ele também é definido em ato infralegal. E a discussão que voltou ao Supremo é dizer, bom, mas há respeito à legalidade tributária nesse caso? E o que se entendeu ali, o voto majoritário do ministro Fux e do ministro Toffoli, é que sim, há o respeito à legalidade tributária, porque há a fixação do aumento máximo e mais, se está diante de uma política que, na visão dos ministros, visa a proteger o empregado, visa a proteger o trabalhador, e que toda e qualquer declaração de inconstitucionalidade nessa hipótese seria uma espécie de retrocesso social que não mais estaria albergado. E, de novo, o Supremo reitera um raciocínio de que essa é uma matéria técnica, de mutabilidade, e que você precisa, por essa razão, admitir uma flexibilização em que você atribua ao Poder Executivo a competência. Depois nós temos o caso sobre as contribuições de interesse de categoria profissional e econômica, que, basicamente, as anuidades devidas aos conselhos de classe, em que o Supremo novamente se analisou o tema. E aí ele debruça e ele diz 2 elementos essenciais. Ter teto definido em lei e que essa seria uma conformação condicionada à própria justificação dessa contribuição. Essa é uma contribuição que tem caráter remuneratório. A quem caberia dizer o quanto custou naquele exercício todos os serviços que foram prestados por essa entidade de classe? Prioristicamente, deveria caber ao Conselho de Classe e não propriamente ao legislador. E mais, essa é uma realidade subjacente mutante, que seria, de novo, incompatível com esse processo legislativo. Por fim, o último caso que eu queria mencionar que forma esse primeiro cenário é o caso do ART, da taxa relacionada à anotação de responsabilidade técnica, por meio do qual se atribuía ao Poder Executivo a fixação do quanto seria para cada modalidade de contrato a taxa devida. A lei fixava só o teto. E o Supremo, de novo, seguiu o mesmo racional. Eu tenho um valor máximo estabelecido pela lei e eu tenho uma matéria de ordem técnica que demandaria, sim, uma atuação do Poder Executivo para precisar, para individualizar efetivamente para cada modalidade de contrato o quanto era custoso. E que entendimento contrário, ou seja, sustentar que poderia ser o legislador, seria uma desconformação com a própria racionalidade da taxa. O que a gente alcança, no final, é um cenário em que o Supremo firma, nessa primeira fase, que ter a alíquota máxima já é suficiente, que essas seriam todas hipóteses em que haveria uma espécie de tecnicidade que imporia uma mutabilidade constante da legislação que seria incompatível com a morosidade legislativa. E mais, que eu deveria ter critérios proporcionais. Esse é o primeiro panorama que a gente verifica na primeira fase. E aí, certamente, a grande inovação que surgiu foi em dezembro de 2020, quando houve o julgamento de relatoria do ministro Toffoli do caso da Receita Financeira e do álcool. E por que eu digo isso? O ministro Toffoli faz uma construção em que ele sustenta, em linhas gerais, que ele não estaria inovando, e esse é um ponto bastante importante no voto dele. Ele diz que seguiria a jurisprudência tradicional da Corte, mas ele traz critérios até então nunca ditos antes. E o primeiro ponto que o ministro, e até para reiterar esse ponto, existe um julgamento antigo, 2011, de relatoria do ministro Marco Aurélio, que falava sobre a concessão de benefício de ICMS, em que o legislador estabelecia exatamente a previsão que acontecia no caso da Receita Financeira. Ele estabelecia uma alíquota máxima e dizia que competia ao Poder Executivo fixar a alíquota devida em função de uma política que pretende ali realizar. E, nessa oportunidade, a Corte, é verdade que tinham discussões outras ali, mas a Corte chancelou o entendimento de que haveria, sim, uma violação à legalidade. Esse é o primeiro caso que vem sobre o assunto. Então, quando o ministro Toffoli se debruça sobre ele nessa nova oportunidade, há efetivamente uma inovação. E quais são os critérios que o ministro Toffoli endossa para poder formular o seu raciocínio de que poderia, sim, haver atribuição de competência ao Poder Executivo nessa oportunidade? Primeiro, que haveria uma finalidade extrafiscal sendo tutelada. E aqui a gente tem um critério bastante complicado. Todo e qualquer benefício fiscal tem uma finalidade extrafiscal. Qual é a baliza aqui utilizada? O segundo critério que ele menciona é que haveria um limite quantitativo e qualitativo. Quantitativo, ok, alíquota máxima. Qualitativo, bom, eu não sei qual o exemplo qualitativo que ele usou para sustentar que o Poder Executivo pode reduzir ou restabelecer a alíquota relacionada à Receita Financeira. Não tem mais nada escrito na lei. O outro critério por ele admitido, e que é negado por alguns ministros depois, diz respeito à rigidez do sistema, e que, a depender da espécie tributária, essa rigidez poderia ser alterada.
um critério que não é endossado pelos demais ministros, afinal, todo e qualquer tributo tem a mesma coatividade, e a importação de institutos estrangeiros nada tem de relevante aqui. O quarto critério que ele coloca uma espécie de otimização da solidariedade, de proteção de política pública, que soa um pouco estranho. E, por último, a facultatividade. A facultatividade aqui ela é atrelada à ADI, que falava sobre o álcool, porque o contribuinte podia escolher aderir ou não a esse benefício fiscal. Bom, essa é a decisão do ministro Toffoli, que agora volta a julgamento na ADI 3465, que está pendente de conclusão, é de relatoria do ministro Barroso, houve pedido de vista do ministro Toffoli, e é interessante mencionar aqui, em que pese o ministro Barroso aqui tem uma preocupação de tentar cravar determinados requisitos para pautar essa atuação maior do Poder Executivo, ainda assim há uma substancial margem de indeterminação, inclusive nos critérios por ele apontados. E quais são os critérios que ele endossa? Ele vai primeiro falar que, olha, sempre que houver uma política pública sendo realizada por um benefício fiscal, eu preciso entender quais são os fundamentos dessa política pública. O segundo critério é que eu preciso respeitar determinados limites. O limite quantitativo. A lei deve fixar a alíquota máxima, e só a alíquota pode ser modificada. O limite qualitativo. A lei deve determinar os critérios para a gradação do tributo. Um limite teleológico. A lei deve definir quais são os fins que devem ser protegidos por essa política pública. Ou um limite de ordem, um critério de ordem de observância da anterioridade tributária, que já vinha sendo endossada, é verdade, pelo ministro Dias Toffoli. Um outro critério relacionado ao aspecto financeiro, e esse é um ponto bastante sutil no voto, em que pese o ADCT fale no artigo 113 que é a proposição legislativa que deve ser acompanhada do impacto orçamentário financeiro, porque nesse caso há uma deslegalização, competiria ao Poder Executivo fazer essa análise. E, de novo, porque essa é uma análise necessária para que haja o controle fiscal da política. E, por fim, ele fala que deveria haver a observância da igualdade tributária e da proporcionalidade. É evidente que todos esses critérios, por mais que eles atentem e eles busquem reduzir a subjetividade na aplicação dessa política, dessa interpretação feita pela Corte, a pergunta que permanece é o que sobrou da legalidade tributária e qual é o papel dela na fixação da alíquota, porque ainda assim se tem um arcabouço normativo constitucional que se pauta na noção de que eu preciso ter uma legalidade tributária que estabelece um enunciado normativo completo, por meio do qual eu sei o quanto é devido com base na lei. E essa não é a interpretação que o Supremo Tribunal Federal parece endossar. E a abertura feita pelo ministro Dias Toffoli certamente é a maior prova de que toda e qualquer política extrafiscal remanesce. Ao mesmo tempo, é importante dizer que o voto do ministro Barroso, por enquanto, só tem o voto dele, não tem o voto de nenhum outro ministro. Então, é difícil sustentar até que medida ele será acompanhado. Simplesmente a Corte vai seguir a interpretação suscitada pelo ministro Dias Toffoli de que é essa abertura, que a gente não precisa das amarras da legalidade tributária, tal como tradicionalmente e constitucionalmente endossado pelo nosso sistema. E, com base nisso, a gente tem uma pergunta que remanesce. O que sobra da legalidade tributária? Para onde a gente caminha? É uma legalidade que, de certa forma, vincula ou não vincula? Pode o Poder Executivo proteger toda e qualquer política pública? Pode ele alterar todo e qualquer fundamento, a forma de condução da economia via benefício fiscal? Qual é as balizas mínimas que devem ser atreladas a essa limitação ao poder de tributário efetivamente existente? E, nesse sentido, a gente tem que trabalhar com a ideia de que é uma banalidade, de fato, da legalidade tributária, em que a Corte, constitucionalmente, sim, vocacionada a dar a interpretação de quais são as normas constitucionais pertinentes, parece construir a cada momento exceções e mais exceções implícitas, que retiram, ao final, não só o conteúdo que é essencial a essa legalidade tributária, como a sua própria força normativa. A questionar, no final, se a gente tem, de fato, uma regra de legalidade, qual é o conteúdo desse princípio de legalidade, se é que é princípio, nesse caso, o que sobrou dela. Porque se eu posso, a todo momento, construir uma exceção implícita em que eu franqueio ao Poder Executivo que ele próprio passe a traçar, eu tiro de um processo que é eminentemente democrático, que é eminentemente de controle qualitativo e financeiro de uma política pública que passa a ser traçada. Ao final, quando a gente fala de benefício fiscal, a gente fala efetivamente da condução da economia de um país, de qual setor eu quero favorecer. Portanto, eu retiro e eu efetivamente violo a separação tradicional de poderes e a própria lógica do nosso sistema. E, claro, eu tiro do contribuinte a capacidade de se planejar, de poder, com base na lei, entender qual é esse comportamento que se espera dele. E qual o comportamento que se espera da gente? Então, o que sobrou para a gente? Afinal,
se a banalidade da legalidade tributária já está posta, sobra a banalidade do entendimento do Supremo Tribunal Federal e como nós iremos nos portar diante desse comportamento, como nós iremos reagir diante, sim, da retirada substancial, expressiva e absolutamente, e aí eu usaria minhas próprias palavras, injustificada da legalidade tributária. Então, cabe a nós entender se nós iremos normalizar e aceitar a jurisprudência do Supremo Tribunal, ou ainda assim questionar em que maneira o Supremo tem construído e reescrito algumas cláusulas da Constituição sem que haja autoridade para tanto, e talvez num mau exemplo, professor Paulo Conrado, de como as cortes superiores são esperadas a se comportar nessa situação. Eu agradeço a todos. Muito obrigada. Clara, muito obrigado pela sua fala, por concretizar para nós aqui o que o Supremo, nesses últimos anos, entendeu por legalidade suficiente. Me parece que aqui houve mensagens claras desse momento que estamos passando, a preocupação. Espero que a gente tenha uma construção nos próximos anos que volte a puxar as linhas da legalidade para o lugar onde essas linhas deveriam estar. Eu queria parabenizar todos os meus colegas de mesa pelas respectivas falas, nos ensinaram muito. E, por fim, eu queria agradecer a gentileza do Dr. Clélcio, ele está aqui hoje, ele quer entregar um livro dele para alguém da plateia. Nós procuramos aqui uma forma, uma norma aqui do Congresso, eu não achei, então eu descobri aqui o artigo 1º da lei número 1 aqui dessa mesa, que será presenteado o componente da plateia que fizer aniversário hoje. Se não tiver hoje, ontem. Se não tiver de ontem, de amanhã. E, na ausência, fica delegado ao Dr. Ricardo Maris a escolha do presenteado. Muito obrigado por todos. A próxima mesa é em 15 minutos.